Boa noite, gente. Não, não é possível que eu estou no culto jovem. Boa noite, gente. Esse boa noite aí primeiro aí é para mim, que já passei aí dos 40, que essa hora, né, via de regra, estou em casa de pijama. Gente, eu estou de terno assim porque eu estava num casamento, tá? Mas isso aqui não é usual, não. Alegria estar com vocês hoje aqui, alegria mesmo, alegria de ver cada rostinho, alegria de ver a empolgação, o ânimo de vocês, como o Gabriel que falou aqui no início, a Amanda também, que me antecedeu, que continue tendo essa empolgação e essa disposição realmente de servir a Jesus e de caminharem juntos. Eu tenho observado que a igreja de Mogi Guaçu, hoje, os ministérios, nós estamos vivendo, e olha que eu estou aqui já há mais de 12 anos, entre começar caminhando como discípulo e líder leigo, seminarista, pastor auxiliar, pastor titular, e já são 12 anos, mais de 12 anos. E é uma das melhores fases que a gente está vivendo com jovens e adolescentes, né? Sexta-feira os adolescentes estão uma bênção também. Eu acredito que Deus tem levantado, tem derramado um despertamento genuíno e verdadeiro no nosso meio. Bendito seja o nome do Senhor por isso, viu? Vocês continuem aí firmes, como Paulo fala, e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58, sabendo que o trabalho não é vão. Então, bênção, que Deus continue sustentando vocês. Vou tentar chegar um pouquinho aí na altura do Luan e do Jean, que fala com vocês de sábado, tá? Vou tentar, vou dar o meu melhor. Mas que o Espírito, a gente sabe que é o Espírito Santo que fala, né? Ele usou a jumenta, gente, não pode usar eu. Mas vamos lá. Vocês estão numa série, O Evangelho na Vida, né? De um livro do Tim Keller. Há quem diga que o Tim Keller é um sósia meu, americano. Mas é uma série muito bacana. E hoje acho que é o segundo sermão. Pastor Luan tá de licença paternidade. Esses dias ele volta na terça-feira. E o pastor Jean, hoje o irmão dele casou. E não, gente, pode deixar que eu vou lá falar com o pessoal. E hoje é o segundo sermão que nós vamos conversar um pouquinho sobre o coração. A ideia que o livro traz é uma ideia fantástica, mas estudando o livro, eu preferi falar com vocês diretamente do texto, na exposição bíblica de Lucas 15, e também fazer uma espécie de transposição, uma vez que a linguagem do livro é bem americanizada e foge um pouco do nosso contexto brasileiro. Então, se você tem um livro, você vai, não sei quem tem um livro aí, vai talvez estranhar algumas coisas, que eu faço algumas substituições até de terminologia. Mas nós vamos conversar um pouco a essência daquilo, da proposta que o Keller nos traz. O texto bíblico básico que nós vamos conversar é Lucas capítulo 15. Alguém não conhece a parábola do filho pródigo? Acho que é mais fácil perguntar assim. Porque eu vou contar rapidinho e aí a gente vai ler mais o finalzinho ali e nós vamos caminhar. Jesus está conversando com, o texto fala, Lucas capítulo 15, versículo 1, que Jesus está com pecadores e publicanos, ou seja, a escória social religiosa da época. E naquela conversa, chegam-se próximo a ele, lá no comecinho do capítulo 15, né, os escribas e fariseus, a elite espiritual da época, religiosa espiritual. Então, são os extremos. E Jesus, conversando, sábio como é, ele desenha. E eu costumo falar que quando a verdade ela é profunda demais, Deus costuma desenhar, porque a gente tem uma compreensão muito limitada. Então ele desenha e ele começa a falar por meio de parábolas. E dentre essas 3 parábolas que Jesus apresenta
né, contado por Lucas, o evangelista Lucas. Minha careca está atrapalhando sua luz? Né? Então tá bom. Tô brincando, pode deixar. Só para quebrar um pouco o gelo. Mas dentre essas 3 histórias, o que nós vamos conversar hoje é aquela que acaba ganhando mais ênfase, que é a famosa parábola do filho pródigo. Um pai que tem 2 filhos, o mais moço, e vamos pensar nesse pai como alguém abastado financeiramente, de recursos, muitos recursos, e o mais moço, então, um belo dia, como aquele dia que você já teve essa vontade, e talvez só não fez isso com o pai, porque talvez seu pai não é o pai da parábola, mas já teve vontade de pedir sua herança. Né, Evandro? Porque eu já tive isso na minha vida também. Falei, dá umas bolachas 7 capas aí, 2 pão doce, tchau, tô indo embora. A gente já teve esses momentos, a gente querer, picar mula, sair correndo, pegar a herança, a parte que nos compete e sair correndo. E Jesus usa esse termo. Jesus fala que esse irmão mais novo, ele pede lá a parte que lhe pertence. E aqui existe uma série de questões culturais, que eu acredito que vocês já ouviram, mas entre elas, por exemplo, de cara o filho já está desonrando o pai, porque a herança se pede quando o pai morre, certo? Então, e é uma coisa para a gente até, isso é uma abordagem até para um outro momento, porque, queira ou não, para aquele filho, o pai já tinha morrido no coração dele, do filho. Então o pai vai, pega a parte, entrega para o filho pega, vai embora. E o texto fala que ele gasta resolutamente, ele desperdiça, ao ponto de chegar no fundo do poço. Talvez não é a sua realidade, mas, ou espero que você já não tenha passado por isso, mas não é difícil nós encontrarmos pessoas que chegam ao fundo do poço. E eu costumo falar que às vezes o poço é tão profundo que a gente acha que não tem mais para onde cair, a gente descobre que o fundo do poço é falso. E a gente cai, uma espécie de uma queda livre, vai caindo. E aquele jovem, ele se depara numa situação que ele fala que é o seguinte, comendo entre os porcos, ele fala, olha, puxa, até os trabalhadores do meu pai, eles estão numa situação melhor. E ele volta, vamos ver quem lembra. Volta o cão arrependido com as orelhas abaixadas. Quem lembra disso? Ninguém assistiu Chaves, gente? Com o coração partido. E ele volta para a casa do seu pai. E quando ele volta para a casa do seu pai, o pai se alegra. E começa o processo de restauração da vida daquele jovem. Só que, toda história existe um só que, ou um mas, existe a figura do filho mais velho, que ao contrário, onde ele deveria se alegrar pelo retorno do seu irmão mais moço, ele se revolta. E ali basicamente Jesus está fazendo o quê? Jesus está nos apresentando esse cenário entre os fariseus e escribas, ou seja, os religiosos, e os publicanos e pecadores, as 2 extremidades. Jesus está colocando os 2 frente a frente. Jesus está querendo fazer uma acariação e mostrar que no fundo, os 2 estão errados. Às vezes nós temos um foco completamente distorcido, ou um foco demasiado sobre o filho mais moço que sai, e nos esquecemos que o filho que ficou está tão perdido quanto aquele que saiu. E aí, o texto que nós vamos, Lucas 15, mas o versículo que nós vamos frisar, versículo 28, a partir do 28, que diz o seguinte: o filho mais velho se indignou e não queria entrar para a festa que o pai tinha preparado. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito, sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, você consegue entender? Esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele.
Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas é preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu gosto de fotografias, não sei quanto a você, eu gosto de fotografias, e uma das redes sociais que eu mais curto é o Instagram, por uma questão de fotografia mesmo. Se você for no meu Instagram, você vai ver que meu Instagram ele é marcado por fotografias de momentos pontuais da vida. E a gente fotografia, você no Nordeste, alguém é do Nordeste aqui? Ah, desculpa, gente, desculpa, perdão. Mas lá na Bahia tem o costume de tirar foto do velório? Lá em Pernambuco tem. Tira foto e aí pega a foto do corpo no caixão e emoldura e coloca na sala, na estante. Gente, não, lá em Pernambuco eles fazem isso. Hoje eu já não sei, mas na minha época fazia, era costume. Porque cada cultura é sua cultura. Mas a gente emoldura fotografias de coisas especiais, né? A gente tem esse hábito. E particularmente, eu acho que essa parábola contada por Lucas, contada por Jesus e que Lucas nos apresenta, é uma das fotografias, é o entroncamento, é a encruzilhada, é a convergência da mais bela imagem do Evangelho, que é a fotografia de um pai com as mãos estendidas, de um pai que estende as mãos tanto para abençoar, quanto um pai que estende as mãos para receber. E é muito bacana perceber isso, só que, no entanto, a gente olha para esse texto e a gente fica focando no camarada que foi embora e gastou o dinheiro do pai. Às vezes a gente até dá uma certa atenção para o filho mais velho, mas a gente fica completamente alienado, a gente coloca o pai à margem da história, quando na realidade o que Jesus está apresentando como o eixo, como o ponto central, é o próprio pai. É o pai, o protagonista da história. Os filhos são meros coadjuvantes em tudo isso. E aí, dentro desse texto, a gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão do coração, 3 modos de viver, ou 3 modos de vida. Nós podemos basicamente responder à vida, responder às circunstâncias, às adversidades, responder aos desafios que diz respeito diretamente à nossa vida, de 3 formas diferentes. O Tim Keller, ele vai falar que nós vamos responder sendo religiosos, irreligiosos, não gostei muito dessa palavra, vou substituir ela daqui a pouquinho, ou então com a forma correta, que seria a forma que ele intitula Evangelho. E aqui eu quero, inclusive, abrir um parênteses, porque nós temos esse movimento de imersão no Evangelho, e isso é muito bacana. Só que, ao mesmo tempo, eu percebo que esse movimento, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos criar um novo ídolo. Por quê? Porque o Evangelho, nós não podemos transformar isso, o Evangelho, a palavra, a boa nova, como uma nova opção. Quando a gente transforma o Evangelho numa nova opção, nós estamos criando um novo ídolo. Precisamos entender que o Evangelho é o próprio Cristo. É aquilo que João nos diz, e a resposta de João, a sua época, o Evangelho de João é uma resposta filosófica aos grandes pensadores helênicos daquela época, os gregos, né? Pensamento helênico, grego. Por quê? Porque dentro da filosofia grega, eles têm esse conceito dessa sabedoria suprema que é inalcançável, inatingível. E aí, para essa sabedoria, eles instituíram ou deram uma espécie de rótulo, um nome chamado Logos. E aí João, ele fala, olha, sabe aquele Logos, aquela sabedoria, aquela palavra que vocês falam que não tem como ser alcançada? Então, ela se fez carne e ela habitou entre nós. João está falando isso, é essa sabedoria. Então, nós precisamos ter o entendimento que o Evangelho não pode ser, nós não podemos tornar o Evangelho mais um ídolo a partir de um novo discurso, porque senão a gente, desse pseudo-evangelho, que é tão falado hoje, a partir de um viés ideológico, para o farisaísmo, para o legalismo, é um
pulinho assim. Porque, gente, o Evangelho, ou seja, o próprio Cristo, não é um novo modo de vida. Ele é a vida como deve ser. E quando a gente fala de Evangelho, boas novas, nós estamos falando o seguinte: toda boa notícia, ela é boa notícia porque existe uma má notícia. E qual é a má notícia? Todos somos pecadores. Todos. Você pode procurar, eu gosto muito, já até citei isso algumas vezes na igreja, Russell Shedd, o testemunho da filha de Russell Shedd, quando ela fala: olha, eu só acredito que meu pai é pecador porque a Bíblia fala que todos pecaram. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, todos nós somos pecadores. Geralmente nas igrejas pentecostais a gente vê isso, aquela irmãzinha do coque. Se olha para ela, dá vontade de levar para casa. Fala, mulher de oração, do ciclo de oração, ela ora e tal. Dá vontade de levar ela embora para casa. Ela é fofinha. E você fala assim: ela não tem pecado. A Leilane vai ser a irmã do coque. Ela não tem pecado, né? Não, mas ela é pecadora, irmãos. Talvez ela, não falando com isso, colocando em xeque a vida piedosa dela, não. Mas ela é pecadora. E eu estou falando isso para ilustrar que sim, existem pessoas que você olha assim e fala: meu Deus, será que essa pessoa peca? Peca, irmão. Sabe por quê? A Bíblia fala que é pecador. Isso é a má notícia. Em contrapartida, qual é a boa notícia? Nós precisamos de um Salvador, e Deus já nos proporcionou. Quem? Jesus. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. E quando Tim Keller faz essa proposta de viver religiosamente e irreligiosamente, e aí a proposta a partir do Evangelho, nós precisamos focar dentro desse texto e pensar, fazer uma reflexão profunda, porque é o que eu quero denominar hoje sobre esses três modos, chamar de um modo de vida de devassidão, um modo de vida de legalismo, e aí sim, um modo de vida que se experimenta por meio da graça de Deus. Três coisas. Porque onde nós vamos falar sobre devassidão? É o exemplo clássico do filho que vai embora. É o filho que toma para si e desperdiça. É o filho que não leva em conta a concupiscência do seu próprio coração. Porque, gente, de novo, você já me ouviu falar sobre isso. Nós temos potencial para fazer coisa que até o diabo duvida. Às vezes a gente vai, culpa do diabo. Não, irmão, culpa sua, você que é pecador. Já ouviu aquela historinha que um crente estava andando, encontrou o diabo sentado na guia da calçada, chorando, e reclamava, e o cara pergunta: por que você está chorando? Porque os crentes falam que tudo é culpa minha. Minha mãe fala um negócio que é muito interessante: o diabo não pega a peixeira, coloca no seu pescoço e te obriga a pecar. Não, ele tenta, mas a resposta do pecado é você. Paulo, inclusive, vai falar que existe a concupiscência da carne, ou seja, desejos, anseios no nosso coração. Eu estou numa luta, irmãos, confesso para vocês, eu estou precisando emagrecer. E penso numa pessoa que está pagando academia e não vai. Sério, essa semana passada a moça da academia mandou. Aí, mês passado ela mandou, eu falei: não, eu vou ver se meu filho mais velho vai comigo para ver se ele me anima. Pior, gente, ele mais desanima eu do que me anima. Paguei para ele. Aí a semana agora a moça mandou: pastor, cadê você? Eu falei: estou em casa. Não consigo, ore por mim. E me motive, estou precisando de motivação para ir para a academia, que não é fácil não, Felipe. Aí a Gisele arrumou aquelas benditas escadas, 13 andar. Gente, primeira vez que eu subi, eu cheguei no quinto e falei: Jesus, me arrebata, vem me arrebatar, né? Eu não estava aguentando. Aí foi indo, tenho conseguido, cada dia o fôlego tem crescido. Só que quando eu chego em casa, eu dou aquela descansada de 5 minutos, eu abro o armário, é no mínimo 3 pães. Entendeu? E aí ontem, inclusive, eu falava para a Gisele assim, subimos, e aí eu cheguei lá, eu falei assim: bem, estou morrendo de fome. Ela correu e escondeu os pães. Por quê? Porque é aquele... Só acontece comigo? Comer e depois se arrepender? Então. Aí eu fico assim: eu não acredito que eu comi tanto desse jeito, meu Deus.
Não acredito. E eu estou contando isso para ilustrar o fato de que existem anseios no nosso coração, impulsos que nós não controlamos, e diz respeito diretamente à nossa natureza pecaminosa. São chamados impulsos da carne. Cadê a Júlia? A Júlia está estudando para veterinária, mas vamos lá, quem mais entende aí da área de bio, né? Biologia veterinária, pode me ajudar. Existem animais que eles sobrevivem depois de perder a cabeça. A barata, se eu não me engano, sobrevive acho que 2 dias, alguma coisa assim, não vou saber exato. Alguém já viu uma galinha sem cabeça? Ó, tá vendo? Andando, gente, é louco, é quase uma sexta-feira 13. Né? Eu gosto quando a Thalita Pereira fala que existe uma espécie que sobrevive anos, que é o crente. Porque, de certa forma, a gente perde a cabeça e a gente fica perambulando. E como que isso acontece? São os impulsos da carne. A carne gera uma espécie de eletricidade que nos impulsiona. E, gente, vamos ser muito francos, aquele papo aberto, sincero. Nós cometemos pecados, deslizes e erros que depois a gente fala assim, por que eu fiz isso? Eu não era eu, não é possível. Não era eu. Era a sua carne, ela é chamada, atraída pelo pecado. Então essa devassidão existe, essa rebelião, eu não vou falar que ela é natural, porque o natural, a partir de como Deus criou, não é para ser, mas ela é comum, ela é corriqueira, porque nós estamos vivendo numa realidade de um mundo caído. Então nós olhamos para esse quadro do filho pródigo, do filho que desperdiça, do filho que vai embora, do filho que assassina o pai no coração, do filho que deixa tudo para trás, do filho que acha que ele vai revolucionar o mundo, nele que ele vai. É a rebelião que nós cometemos em medidas menores quase todo dia. Quase todo o dia nós fazemos isso. E essa devassidão, ela nos afasta de Deus. Ela nos distancia cada vez mais dele. É como se nós estivéssemos sempre buscando ou andando na contramão. E é o retrato claro de quando Jesus se assenta naquela mesa. Estou falando mesa aqui só para ilustrar, o texto não especifica, mas é como se Jesus sentasse naquela roda, naquela mesa, naquela roda de conversa, Jesus sentasse com aquelas pessoas e ele estivesse falando claramente para publicanos e pecadores. E aí a pergunta que precisa ficar já de cara para o seu coração: você se enquadra dentro desse cenário do pródigo, daquele que é rebelde, daquele que tem impulsos no interior da sua alma que gritam. Vamos ser muito sinceros, e eu quero que nós sejamos reflexivos nessa noite. Eu tenho certeza que existem áreas da sua vida pecaminosas. Você é ser humano, certo? Você é gente feita de carne e osso. Se isso não existe, você já se manifesta que a gente vai fazer uma oração que você voltar para o céu, que você deve ser anjo. Existem desejos em várias áreas, diversas áreas, cada uma numa área diferenciada, que gritam pelo pecado. Gritam. Talvez área financeira, área sexual. Pecados tidos como pequenos, porque a gente tem esse negócio de colocar pecado em graus diferenciados, né? A gente coloca pecado, pecadinho, pecadão. Tinha até uma música quando eu era criança que cantava na igreja, acho que esse negócio ficou na mente de um povão, né? Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Canta no louvor sábado que vem. A gente faz esse negócio, mas para Deus pecado é pecado. E aí a gente pega assim, a mentira é um pecadinho. Irmão, é tão pecado quanto aquele que comete adultério.
Então a gente tenta de alguma forma trazer isso para uma esfera muito pequena, quando na realidade está ferindo a santidade de Deus, está ferindo o propósito de Deus para a nossa vida. E isso nada mais é do que devassidão, e é um estilo de vida, está ligado diretamente àquilo que está no nosso coração. No nosso coração. Pastor Tales foi pastor dessa igreja na década, no começo dos anos 2000, ele falava um negócio bem interessante. Dentro de nós, ele ilustrando, existem como se fossem dois cães, dois cachorros ferozes. E o pecado é meio que aquela linguagem de Tom e Jerry, pica-pau, né? O anjinho e o capetinha lá. É o pecado e a nossa devoção a Deus. E ele falava, olha, o cão que você alimentar mais é o cão que vai vencer a batalha. Puxa, eu quero ter vida santa, mas você continua cedendo aos impulsos da sua carne. Eu quero ter vida santa, mas continua dando ocasião à língua, à maledicência. Eu quero ter vida santa, mas eu continuo flertando na área da sexualidade. Eu quero ter vida santa, mas eu continuo flertando na área financeira. Eu quero ter vida santa. E aí, gente, a lista é enorme. É enorme. Diga-se de passagem que tem muita gente que fala assim, não, eu preciso fugir daquilo. A Bíblia fala para a gente não fugir do mal. A Bíblia fala que a gente tem que fugir da aparência. Porque quando você está cara a cara com o mal, irmão, vamos ser muito sinceros, a gente já sabe quem vai perder. Eu estou falando isso a partir da força humana. A gente já sabe quem vai perder. A gente não pode não, porque eu sou crente, eu consagrei 40 dias e 40 noites, fiquei no monte, pererê, pererê, pererê. Vai! Isso aqui daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa questão do legalismo, porque é o ostentar, é o farisaísmo, é o legalismo. A palavra do Senhor é muito clara quando diz que nós precisamos fugir da aparência do mal. Não queira estar face a face com o mal. Não queira. Fuja daquilo que é aparente. Mas essa devassidão, de certa forma, ela ganha espaço no coração da gente. E porque nós temos alimentado isso, nós temos fomentado isso, e o nosso coração vai se inclinando e determinando o nosso estilo de vida. Leandro Lima, alguém já ouviu alguma coisa do Leandro Lima? Pastor? Muito bacana, quem puder veja alguma coisa na internet. Uma das especialidades dele é na área de escatologia. Ele fala uma coisa muito interessante, pegando o texto de Romanos, quando Paulo ele fala que Paulo está falando que o Senhor entrega o homem aos seus prazeres. Vou pôr o dedo na ferida, quem arrepiar, arrepia, problema é esse, segura o rojão. Essa semana eu estava lendo uma matéria. Alguém já viu aquela questão do quem humano? Ele agora aceitou, digamos assim, né? Está encarando uma realidade, segundo ele, de ser trans. E agora ele fez, pelo que eu li lá, eu estava para fazer uma cirurgia de mudança de sexo. E ele, não conformado com isso, ele agora quer fazer uma cirurgia para implantar um útero. E ele falando que ele tem esperma dele congelado porque ele vai engravidar. E aí o médico falava que isso era uma questão complicadíssima, porque a estrutura física de um homem não comporta dar à luz. E eu lembrava das palavras do Leandro Lima, que trazia estudo sobre as palavras de Paulo em Romanos. Gente, o que é isso se não Deus entregando o homem a total devassidão? Eu vou falar um negócio, pode ser que alguns se escandalizem, mas segura o rojão aí, irmãos. Eu vejo como se Deus simplesmente desistisse de pessoas. Pastor, o que é isso? A devassidão é tanta, é como se algo negro realmente, uma escuridão gigantesca tomasse conta daquela vida e lançasse ela realmente no inferno já nessa vida aqui.
E aí eu falo, é difícil falar sobre isso hoje, porque nós estamos vivendo dentro de um contexto onde ideologias inúmeras têm permeado e encontrado lugar no coração de discípulos de Jesus. E isso é sério demais. O que é isso? É devassidão. Coração realmente entregue à pecaminosidade. Não estou falando com isso que você não vai ter lutas. Irmãos, existem tentações que realmente só pela graça de Deus. Taíde, cadê ele? Está ali. O Taíde estava falando semana, quando ele chegou na igreja, fiz aquela pregação sobre Coríntios, lá que Paulo fala sobre a graça, né? Quando Paulo, inclusive, está falando o seguinte: olha, eu fui arrebatado, vi coisas, arrebatado até o terceiro céu, vi coisas inefáveis e tinha um espinho na carne, resumindo a história, e Paulo tinha esse espinho, e esse espinho na carne de Paulo já gerou especulação para tudo que é lado, gente. E aí o Senhor fala para Paulo: olha, é a minha graça. Agora, existe uma diferença sobre tentações que estão na nossa vida, inclusive como uma espécie de correção do Senhor, para que, como Paulo, a gente não se ensoberbeça, porque tem gente que, se não tiver uma tentaçãozinha, ele vai ser quase se autopromover a quarta pessoa da Trindade. Já viu alguém assim? Ele é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, que quando ele entra, você tem que jogar o véu sobre o seu rosto, sobre o rosto dele, porque ele é santo demais. É o que a minha mãe costuma chamar de santarrão. Então aí Deus vai lá e coloca um espinho na carne dele. Pá! Vai sofrer, miserável, com esse negócio aí. Você vai ter que ficar pedindo perdão todo dia, para você ver que você não é nada. Agora, o contrário, né? A extremidade é uma realidade terrível, irmãos, que é gente que entrega o coração à devassidão. O pecado, dentro da realidade, enquanto nós caminhamos aqui, os tropeções, as escorregadas, sejamos sinceros, às vezes são inevitáveis. Para isso existe a graça de Deus. Agora, entregar o coração à perdição é um estilo de vida de devassidão, e aí, consequentemente, é uma resposta do seu coração. Olha o mundo, olha o mundo. O que a gente faz com o mundo cada vez mais... Acaba aqui. O que a gente faz com o mundo cada vez mais estranho, mais afrontoso, cheio de ódio, de guerra, intolerante. Quando eu falo de intolerância, é engraçado que aqueles que clamam por tolerância são os mais intolerantes, já viu? O povo que mais fala de amor são os que mais odeiam. Olha lá a turma do ódio, vamos matar essa turma do ódio. Olha só, é desse jeito, é assim. E isso nada mais é do que uma devassidão, um estilo de vida que nos faz enveredar e se afastar cada vez mais de Deus. Mas vamos lá, senão eu vou ficar falando até meia-noite. Nossa, já é esse horário. O segundo estilo de vida que Keller chama de religioso, e eu quero chamar aqui de legalista. Isso porque já tem algum tempo que existe um movimento mundial na intenção de desconstruir a palavra religião, de acabar com ela. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso está aos montes dentro dos arraiais evangélicos. Olha lá, eu não quero saber de religião. Não conhece quase nada. A gente precisa tomar cuidado com isso. Na realidade, a gente tem que dar nome aos bois, e o nome disso é farisaísmo, é legalismo. É o papel do filho mais velho. É aquele camarada que ele se acha suficiente o bastante para salvar a si mesmo. É aquele que obedece e acha que a sua obediência gera salvação. Enquanto aquele que é devasso se afasta de Deus, se distancia de Deus e não quer saber de Deus, e ele acha que pouco importa o que Deus fala. O legalista, ele tende a obedecer, ele segue a lei à risca, e ele acha que porque ele segue a lei à risca, ele vai ser salvo.
No fundo, ele é o seu próprio Salvador. Olha que sério isso. É uma pergunta que não quer calar. Será que essa é a posição que você está? O legalista, ele obedece para ser salvo, enquanto o Evangelho fala o seguinte: você é salvo, por isso você obedece. O legalista, ele quer apresentar obras para ser salvo. Aquele que vive pela graça de Deus, ele apresenta obras porque ele é salvo. O legalista, ele acha que ele tem que ser caridoso, fazer muita ação social. Não estou falando que não deva fazer, tá, gente? Só que isso não te leva para o céu. Ele acha que ele tem que ter boas intenções. E segundo o dito popular, existe um lugar que está cheio de boas intenções, né? Quando na realidade a gente precisa entender que não é assim. Nós não somos autossuficientes. Eu estava vendo uma historinha, eu achei muito interessante. Spurgeon, se você não leu algo sobre Spurgeon, você precisa ler. O grande pregador britânico, da Inglaterra, do século XIX. Certa feita ele usou a seguinte ilustração, quero contar para vocês. Ele contou: era uma vez um horticultor que cultivou uma cenoura enorme. Ele pegou aquela cenoura e ele levou para o rei. Que cenourão! E aí quando ele chegou diante do rei, ele falou: meu senhor, essa é a maior cenoura que eu já cultivei, e eu acho que eu jamais vou conseguir cultivar uma cenoura desse tamanho outra vez na vida. Portanto, eu quero oferecê-la ao Senhor em sinal do meu amor, da minha reverência e do meu respeito. O rei ficou comovido, e sabe como era aquele rei? Discerniu o coração do horticultor, de modo que quando aquele homem virou-se para ir embora, o rei chamou ele e falou: espera aí, você evidentemente é um bom administrador da terra. Eu tenho um pedaço de terra perto do seu, e eu quero dá-lo a você. Vou dar para você de graça, como um presente, para que você cultive esse pedaço de terra. O horticultor ficou maravilhado e muito satisfeito. Ele foi para casa feliz por mais a conta. Mas tinha um nobre naquele recinto. Sempre, em toda situação, sempre tem um alguém a mais, né? Tinha um nobre que viu aquele horticultor entregando aquela cenoura gigantesca para o rei, e ele falou o seguinte: que coisa, se é isso que alguém ganha por causa de uma cenoura, o que aconteceria se eu desse ao rei algo melhor? O que ele falou? Peraí, o cara deu uma cenoura e ganhou uma terra, se eu der um negócio melhor que uma cenoura, pensou ele. No dia seguinte, o nobre apareceu diante do rei, conduzindo um belo garanhão preto. E prostrou-se e disse ao rei: rei, meu senhor, eu crio cavalos, e esse é o melhor e mais bonito cavalo que já criei. Jamais vou criar outro cavalo como esse, e eu quero oferecê-lo ao Senhor, em sinal do meu amor, reverência e respeito. Só que o rei era sábio, e o rei discerniu o coração daquele nobre, tomou o cavalo para si e falou: obrigado, você me trouxe, é meu, então me dá o cavalo aqui, o cavalo agora é meu. Só que o rei não deu nada para o nobre. E o nobre saiu perplexo, ficou chateado. Como assim? Não vai me dar nada? O rei então olhou para ele e falou o seguinte: deixe-me explicar. O horticultor veio e deu a cenoura a mim, mas você veio e deu o cavalo a si mesmo. Uau! Porque às vezes nós entregamos, o legalista, ele vai aparentemente até Deus entregar algo, mas no frigir dos ovos, ele está entregando para si mesmo. Ele está adorando a si mesmo. Ele está satisfazendo o seu ego. Ele está falando assim: eu sou tão bom, Jesus. Pensa numa pessoa que canta bem, sou eu. O Senhor tem que me colocar na primeira fila lá no coral do céu, viu? Pensa numa pessoa que fala bonito. Senhor,
tem um camarada elegante nessa igreja, sou eu. O Senhor vai me colocar para fazer alguma coisa que eu apareça no céu. Tô lembrando, estava vindo para o casamento hoje, entramos no elevador, o Nicolas olhou assim: nossa, pai, o que foi, filho? Você está bonito? Eu falei: nossa, mas eu achava que eu era bonito. Aí ele olhou assim: eu estou elegante. Os dois. Brincadeiras entre pai e filho, às vezes nós nos apresentamos diante de Deus oferecendo algumas coisas, mas na realidade são frutos de iniquidade. É tão pecado quanto aquele devasso. A diferença é que o devasso leva e desperdiça longe do pai, e o legalista desperdiça dentro da casa do pai, porque ele não entrega para o pai, é para si mesmo. É um auto sacrifício, é um auto louvor, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Por isso nós encontramos uma igreja, e aqui eu não estou falando da igreja triunfante, da invisível. Eu falo da igreja visível, daquela que ainda está militando. Mas uma igreja tão trôpega, com joelhos tão vacilante, uma igreja que cresce assustadoramente, numericamente. Mas, talvez vocês já me ouviram falar isso na igreja. Teve uma reportagem, se eu não me engano, da Veja, alguns anos atrás. O maior país católico do mundo está virando evangélico. Gente, se o evangelho realmente estiver fazendo sentido na vida da igreja, não era para nós sermos o melhor país do mundo? É ou não é? Mas talvez porque nós estamos levando sacrifícios a nós mesmos. Talvez as nossas músicas são centradas em nós mesmos. Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de mim. As músicas hoje são assim, entendeu? Com coreografia. As mensagens. Vamos para o YouTube? Acho que todo mundo aqui é youtuber, né? Ou youtuber no sentido não que você faz vídeo, mas que você frequenta. Não sei se tem alguma nomenclatura para isso. Gente, vamos para as mensagens. As mais visualizadas são aquelas de autoajuda. Você vai vencer. Não estou falando que a Bíblia não tenha palavras de motivação. A Bíblia tem espaço para isso. Mas, gente, 99% da mensagem da Bíblia é para falar: você não vale nada e precisa de Jesus. Esse é o cerne. Mas a gente: você vai vencer, porque Deus sem você não é nada, porque Deus com você é a maioria, ou vice-versa, né? Sei lá. Está entendendo? É muito egocentrismo. É muito. Às vezes, alguém que canta no coral aqui, não, a Jéssica, Chuquito, e tal. Às vezes coral, estou lembrando aqui. A gente, agora está 2 anos, por causa de pandemia não teve, né? Mas às vezes, vamos lá, preparar a cantata de Natal. E às vezes eu dou uns apertão no coro. Gente, o que é isso? Ensaia para arrebentar, ensaia muito, ensaia. Aí tem alguns, tem um ou outro, assim: nossa, a gente ensaiou tanto para fazer uma apresentação só. Ué, é para Jesus esse negócio ou não é? Porque no fundo existe no nosso coração esse desejo de entregar algo a nós mesmos, e não realmente aquilo que a Bíblia fala de sacrifício de louvor. Aquilo que Paulo fala em Romanos do culto racional, com intelecto, culto. Paulo está falando culto inteligente. Culto inteligente. Não estou falando com isso que a gente vai colocar o Espírito Santo fora. Não, gente, não é isso. Muito pelo contrário, o Espírito Santo é o ser mais inteligente que existe, a gente pode falar isso. Mas é justamente esse estilo de vida que nós precisamos observar. Será que nós não estamos vivendo assim? Porque o filho mais velho está nessa realidade. Eu estou na tua casa, olha o que ele fala: o Senhor nunca me deu um bode. É um cabrito, tá, gente? Estou falando nordestino. Um bode o Senhor nunca me deu. Aí o Senhor deu para ele.
Essa é a condição dos fariseus e dos escribas, daqueles que, Senhor, eu fiz por merecer. Como assim? Como pastor, às vezes a gente tem que ouvir algumas coisas bem semelhantes. Eu estou na igreja há 20 anos, há 50 anos, e nunca fui chamado para cantar no louvor. Querido, você é desafinado. Entendeu? Eu estou na igreja há 60 anos, e eu nunca fui chamado para fazer dança profética. A gente escuta isso. Aí no final das contas você percebe o quê? Nunca foi para Deus, sempre foi para si. Alguns dias atrás eu conversava com uma pessoa e falava assim: pastor, você nunca me notou. Eu falei: como nunca te notei? Olha o tamanho seu. E eu duro que o nordestino, quando vê, já saiu, né? Mas você precisa me elogiar. Eu falei: para tudo. Como assim? Irmãos, pastor, líder, seja ele de que ministério for, Deus não levantou essas pessoas para ficar elogiando e massageando o ego de ninguém. A partir do momento que você espera um elogio de alguém, reveja o seu coração. Você pode ser um fariseu, um legalista. Não espere sequer elogio, né? Às vezes a gente fala: eu vou fazer para Deus me dar um elogio. Para. Já viu aquela frase? Eu até gosto dessa frase, confesso. Mas a gente tem que trazer o sentido correto, né? Deus vai te honrar. Irmão, está errado na realidade. Quem tem que honrar a quem aqui é a gente honrar o Senhor. Nós temos que nos humilhar na presença do Senhor. Então, é esse estilo de vida, de estar perdido dentro da casa do Pai. Está perdido dentro do ambiente familiar, é perder o foco do Pai, da graça do Pai, do amor do Pai, e focar em si mesmo. O legalista, ele não consegue ter o olhar piedoso, realmente sincero para o outro. Esses dias eu preguei na igreja, recebi uma enxurrada de cacetada. Vou falar de novo, vou continuar falando. Nós não fomos chamados para a empatia. Essa é uma linguagem mundana, ideológica. A Bíblia fala que nós fomos chamados para amar, que é muito mais profundo. Porque a empatia, eu olho para o Evandro e falo: eu entendo você, mas eu não faço nada para mudar a realidade dele. Agora o amor não, o amor me faz colocar o coração na miséria dele, e eu vou querer ajudar de alguma forma. Apaga essa palavra do seu vocabulário. Você não tem que ter empatia por ninguém, você tem que amar. É muito mais sério, é muito mais comprometido. Essa conversinha fiada que estão querendo enfiar a goela abaixo na igreja, empatia, não, é amor, irmãos, amor. E Jesus fala, o Evangelho de João fala sobre isso. Jesus não está falando: olha, vocês serão conhecidos se vocês forem empáticos. Não, Jesus está falando: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Mas às vezes até dentro da própria igreja a gente está brigando que nem dois cachorros. Teve até um tempo atrás que saiu nas redes sociais aquele videozinho, virou meme, de dois cachorrinhos brigando, né? Aí fechava o portão, abriu o portão e isso. Gente, esses cachorros são crentes, não é possível. Vou saber que denominação que são esses cachorrinhos. Porque é a realidade, é verdade. Infelizmente, o legalismo tem tomado conta do nosso coração, e perdemos de vista o propósito que Deus nos deu como filhos amados que somos, como foi cantado nessa noite. Mas olha só, para correr agora para o Evangelho, para a graça do Pai. A religião diz: olha, eu obedeço, logo eu só aceito. A graça, o Evangelho, diz o seguinte: eu só aceito, logo eu obedeço. O legalismo, né? Eu falei religião. Vamos falar, o legalismo, a motivação baseia-se no medo e na insegurança. Na graça, no Evangelho, se baseia na gratidão. O Pai está oferecendo, olha só, primeiro estilo de vida, devassidão. Segundo estilo de vida, legalismo.
qual desses dois você tem vivido? E aí vem a resposta de Deus, a graça que o Pai nos oferece. Que o Pai nos oferece. A música de Mário Jorge Lima, você precisa ouvir essa música, chama Justificado, belíssima canção, você precisa ouvir essa música. Eu, pela graça, recebo de graça seus méritos, sua justiça. Deus me ama por meio do seu Filho. Uma poesia bíblica, um negócio assim fabuloso. E Mário Jorge está fazendo uma perfeita musicalização do livro de Romanos. A graça de Deus é algo que nós recebemos de forma gratuita. Irmão, você não foi salvo. Irmã, você não foi salvo porque você é bom. Calvino, nosso santo de devoção, ele diz o seguinte: Deus, em sua soberania, Ele poderia mandar todos nós para o inferno, e Ele não deixaria de ser bom. Olha que sério isso. Deus, em sua soberania, poderia mandar todos para o inferno, e Ele não deixaria de ser bom. Mas pela graça, Ele escolheu alguns. Predestinação, deixa para depois. João e Rafael e Jean depois falam sobre isso. Vou só jogar a bomba e sair correndo. Ele escolheu. É a graça de Deus. Lucado, ele fala o seguinte: nada que você faça, nada vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você, porque a escolha e a graça não está fundamentada na gente, é nele. João, em sua carta, fala o seguinte: se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar Gente, vocês estão aí? Vocês estão com sono, eu vou acabar. Vocês estão aí? Ele pode negar a si mesmo. Não está falando que Ele não pode negar, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar. Não, é a essência de Deus, é a fidelidade. É a fidelidade. Ele não pode negar a sua palavra, e Ele nos garantiu salvação por meio do seu Filho Jesus. Então é a graça. Agora, existe uma turma que quer receber a graça, mas quer ficar de qualquer jeito. Não, demanda responsabilidade. Demanda responsabilidade, porque afinal de contas você leva um nome. Agora, no Nordeste tem muito isso, lá em Pernambuco, você carregar o sobrenome do seu pai. E propositalmente, por exemplo, os meus filhos carregam, eu e Gisele conversando, nós resolvemos colocar um único sobrenome nos nossos filhos, para perpetuação do nosso nome. Olha que interessante. Um único sobrenome. E aí, ao longo da vida dos nossos filhos, nós temos ensinado sobre a responsabilidade de levar esse sobrenome. Filho, você é um Ambrósio. Olha que lindo sobrenome. Já parou para pensar que você leva sobre você o nome de Cristo Jesus? Eu não vou lembrar, acho que aquele autor, que eu não arrisco falar o nome dele, escreveu o Evangelho Maltrapilho. Acho o nome dele muito difícil de falar. Alguém sabe falar o nome dele? Brena, não sei dar quanto lá. Isso aí mesmo. E ele fala um negócio bem interessante, que sempre que Deus olha para o mundo, sempre que Deus olha para a nossa vida, Ele enxerga Jesus. Sempre que Deus olha para um salvo, Ele enxerga Cristo. Nós carregamos isso, e é a graça. E é justamente isso que o Pai está oferecendo para fariseus e escribas, pecadores e publicanos. Vocês estão brigando, vocês saíram, vocês se distanciaram, vocês perderam tudo, vocês foram para distante do Pai, e vocês estão no templo, estão cheios de leis, de dogmas, de paradigmas, de doutrinas, mas vocês dois estão perdidos. Ei, o Pai veio reconciliar vocês. E aí? E aí? Vamos entrar para as bodas? Vamos? O fariseu, o escriba, os publicanos e os pecadores estavam perdidos, mas o Pai achou: vamos, vocês têm um conhecimento, vamos juntar isso.
É o quadro do Pai com as mãos estendidas. É o estilo de vida que nós precisamos ter. É tirar o foco, ou pelo menos mudar, fazer uma mudança total de vida. Se você tem vivido no legalismo, e tem gente que é muito legalista, aquilo que Jesus falou, né? Engasga com mosquito, engole camelo. Sério isso, muito sério. Às vezes, como pastor, a gente se depara com realidades assim. Tem gente que olha para a vida do irmão, pega um exemplo, olha para a vida do Felipe, só exemplo, tá? Você é quase perfeito. Só não é perfeito se você não é pernambucano. Brincadeira. Olha para o Felipe, fala, Felipe, mas peraí, eu estou apontando um monte de coisa para o Felipe, mas na minha vida existe uma série de outras coisas que Deus condena, mas eu estou olhando para a vida dele. Farisaísmo, legalismo, falta de graça. A graça que Deus te ofereceu e que você deve entrar nela, como o profeta Ezequiel fala sobre aquela passagem de entrar no rio, né? Vai lá, mergulha nesse negócio aí, nessa graça. É algo que eu preciso também oferecer ao outro. Não que você é detentor ou detentora da graça de Deus, não, mas existe um transbordar. Lembra daquele texto? Onde abundou o pecado, superabundou graça. Ou seja, derramou, extravasou, alcançou, foi para frente, mudou outras vidas. Mas e aí? Qual a resposta? Qual a nossa reação? Qual vai ser o nosso estilo de vida? E aí de novo, tudo isso está atrelado diretamente ao coração. Recebeu a graça? Porque a graça, ela vai te constranger diante do pecado, mas você não fica prostrado. Você fala, Senhor, o perdão eu recebo. E nós somos impulsionados à mudança. A graça vai mostrar que você está errado, mas ela vai fazer assim, ó, vai te dar um levante, você vai dar aquela animada, o pastor Jeremias gosta de fazer isso, né? E você vai experimentar, vai provar de mudança genuína na sua vida. O mundo precisa de graça. Nós precisamos. O que me assusta é, às vezes, como discípulo de Jesus, nós temos perdido isso de vista. Às vezes a gente vive com o pé na devassidão, às vezes com o pé no legalismo. Nos esquecemos que essa palavra não é uma verdade, ela é a verdade. Jesus não é um caminho. A palavra no grego, o artigo no grego é definido, ele é o caminho, a verdade, a vida. Essa graça está nos sendo oferecida. Fomos chamados para ela. Vamos continuar vivendo nessas extremidades, nesse embate. Me libere falar uma palavra até um pouco pesada. Embate imbecilizado, ou vamos de fato entrar pela porta que é Jesus e viver essa graça que nos é oferecida, olhar com mais compaixão para o outro, viver e oferecer misericórdia. Eu lembrei do pastor Rafael, eu estava de férias, eu estou de férias, mas eu acompanho tudo da igreja, né? Um dia o pastor Rafael estava pregando, porque irmãos, misericórdia significa misericórdia. Eu falei, legal. Eu cheguei de férias e falei, me explica o que foi aquilo. Eu falei, você queria falar que é o coração da miséria? Eu falei, Joe, isso aí. Gente, mas é colocar o nosso coração na miséria do outro, é desfrutar dessa graça e oferecer a outro, é entender que em segundas-feiras difíceis que a gente tropeça, a gente não tem a graça na terça-feira, a gente tem a graça naquele dia. É a gente saber que por mais difícil que seja o caminho, por mais pesado e denso, e as tentações, a gente pode encontrar no Pai sempre aquela disposição de nos cobrir, sermos cobertos com o seu manto de amor.
É saber que o anel que ele coloca no dedo do pródigo também é um símbolo de pertencimento, pelo qual nós recebemos, uma vez que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, nessa noite, é essa palavra que eu quero deixar com vocês. Qual é o seu estilo de vida? Qual é o seu modo de vida? E tudo isso nasce do coração, daquilo que nós chamamos de entroncamento das emoções, da fonte de vida, daquilo que a palavra fala que tudo que a gente deve guardar, guarda o coração, porque de lá sai as fontes de vida. É o teu coração que determina. Agora, às vezes a gente ouve algumas palavras como essa e a gente até busca uma mudança aqui e acolá, mas a gente esquece, passado alguns dias, não podemos, irmãos, não podemos. É urgente, é necessário, é irremediável. A gente precisa de uma mudança, de uma postura, de uma transformação, de um estilo de vida que agrada a Deus. E esse estilo está ligado diretamente à graça do Pai, ao Evangelho que nos é oferecido. E para encerrar, de novo citando Brena, fulano lá, no Evangelho Maltrapilho ele fala que o Evangelho é quando um mendigo vai contar para outro mendigo aonde ele encontrou pão. É alimento para quem tem fome. E aí? Está comendo deste pão? Ou você anda só subindo escada? Só pensando nos andares, nos degraus? Ele é o pão da vida. E nessa noite, Ele mais uma vez se apresenta a nós e fala: vamos comungar comigo? Vamos caminhar comigo? Deixa a devassidão, deixa o legalismo e viva de fato essa graça, esse evangelho que nos é oferecido. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, agradeço ao Senhor por esse tempo junto com esses jovens, com esses irmãos e irmãs, que essa palavra de forma simples alcance o coração, tenha alcançado o coração de muitos, de todos, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Que sejamos realmente tirados desse espectro de vida sombrio, de devassidão, do legalismo, Senhor, que muitas vezes nos aparenta uma luz, mas que na verdade é treva. E que a gente possa olhar para a graça que nos é oferecida. Que a gente possa viver o Evangelho na sua totalidade, em sua completude, Pai. E que a gente possa desfrutar disso no tempo que se chama hoje. Eu acredito demais que o Senhor está levantando uma geração comprometida com a Tua Palavra, sedenta de Ti, mais de Ti, da Tua presença, que deseja ter vida de oração, que deseja ter vida na Palavra, e que não quer conhecimento para ficar acusando A ou B, mas quer ter conhecimento porque deseja conhecer o Senhor, viver o Senhor. E quanto mais se conhece o Senhor, mais se envergonha de si mesmo e mais deseja mudar para oferecer ao mundo, ser para o mundo uma espécie de farol, de luzeiro que vai ajudar outros a chegarem ao conhecimento de Cristo. Nessa noite, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada um desses irmãos e irmãs e que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, chacoalhe estruturas, balance os alicerces, que o Senhor desconstrua aquilo que não glorifica o Teu nome e que o Senhor dê a eles uma nova oportunidade, uma oportunidade de construir algo para a glória do Senhor. Então, no nome de Jesus, nós estamos aqui, pedimos, nos arrependemos dos nossos pecados. Nos arrependemos, Senhor, se em algum momento a devassidão tomou conta do nosso coração. Nos arrependemos, Senhor, se o legalismo tem sido às vezes a marca da nossa trajetória. Nos arrependemos, pedimos perdão no nome de Jesus e que o Senhor nos leve para essa atmosfera de graça que o Senhor nos oferece por meio da Tua Palavra, por meio da pessoa e obra de Cristo Jesus. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Deus guarde vocês. Quem vai falar agora? Deus guarde vocês. Vocês vão cantar? Vocês vão falar? O que vocês vão fazer? Estou mais perdido aqui que... Hã? Ah, é?
Então, Deus abençoe vocês, eu sustente, me esforcei ao máximo aqui para acompanhar Luan e Jean, mas que essa palavra alcance o coração de vocês, no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos ficar de pé, orar mais uma vez? Amanhã tem culto, hein, gente? Tem culto. Olha só, não fica moscando que fala, né? Tô velho, gente, não sei mais essas coisas não. Marca lá. Algumas pessoas têm perguntado, pastor, por que ainda está agendando? A gente está sendo mais conservador por uma questão mais emocional. Muitas pessoas ainda estão com medo, e se a gente escancarar e vir todo mundo, aí a gente acaba assustando mais. Então vamos ser mais conservador. Toda semana a gente aumenta um pouquinho mais de lugar, até todo mundo se sentir seguro, confiança. É nossa missão cuidar das emoções também, tá bom? Mas vamos lá, vem para o culto, no nome de Jesus. A partir do primeiro domingo de setembro vai ter culto de manhã e de noite. No nome de Jesus, estamos juntos. Amém? Obrigado, Deus, pela vida de cada um desses irmãos. Obrigado por esse tempo aqui com eles. Que o Senhor continue a impulsioná-los na Tua vontade, em Tua graça, em Teu favor, abençoando cada um deles. E que eles saiam daqui nessa noite, Senhor, pensando nessa palavra, remoendo ela, Senhor, e meditando profundamente. Obrigado por tudo, Pai. No nome de Cristo Jesus, que o Senhor impulsione esses jovens na Tua vontade, segundo o Teu propósito. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Obrigado. Até amanhã.